Olá, engenheiro! Olá, arquiteto! Você sabia que você pode agilizar 9 vezes a sua carreira através da metodologia correta? Sim, exatamente. As pesquisas mostram que geralmente engenheiros e arquitetos podem levar até 9 anos para atingir um faturamento de R$10.000 por mês. Você, estando na área correta, com o método correto, você pode agilizar esse período 9 vezes. Através de laudos de avaliação, eu consigo te dizer que você consegue alcançar R$10.000 por mês trabalhando no setor de banco, judicial, particular e podendo ter mais tranquilidade, flexibilidade e se sentir mais seguro e estável no decorrer também dessa construção. Para isso, eu venho compartilhar com você o que você precisa entender sobre essa área para você alcançar esses R$10.000 por mês. Primeiro, é importante você saber que por que nessa área de avaliação tem maior faturamento? Porque tem menos gente trabalhando com isso do que com projeto, execução e as outras áreas que já estão mais batidas da construção civil, que o mercado se encontra mais saturado. Para isso, é importante você também entender que poucas pessoas estão dispostas a te contar como essa área realmente funciona. Então, aqui é uma abertura de elo com você, para você ter essa oportunidade em vista e poder aproveitar o mais rápido e da forma mais eficaz e segura possível. Para isso, você precisa saber o seguinte, que existe um caminho das pedras, que existe um processo para você conseguir acessar a área de laudos. A grande questão é você dar o start, é você perceber que você precisa, para você chegar nos R$10.000, você precisa começar de alguma forma. E se você não estava tudo muito nebuloso, não estava vendo possibilidades, essa é uma área que, assim como na minha vida, pode fazer a diferença na sua. Quando você dá esse start e está sozinho, primeiro, você vai buscar os editais de licitações e credenciamentos. A primeira coisa é que você não consegue encontrar todos. Alguns, eles ficam disponíveis no site dos bancos, por exemplo. Se você entra no Banco do Brasil, por exemplo, você consegue encontrar lá escondidinho dentro de licitações, o edital do Banco do Brasil. Mas tem que tomar cuidado, porque tem uma errata, que é, o que é uma errata? É uma atualização daquele edital, informando para onde deve ser enviada a documentação para trabalhar para o banco. Não é concurso, é credenciamento. Então, esse credenciamento, você assina contrato de 5 anos com o banco, sendo engenheiro ou arquiteto. Olha que oportunidade de você ter mais previsibilidade na sua vida. Então, quando você procura sozinho os editais, você tem mais dificuldade. Por quê? Se você não está inserido no meio dos avaliadores, dificilmente os editais vão chegar até você. Você estando inserido, você já passa a fazer parte desse grupo, desse elo, onde o network funciona e que as pessoas acabam compartilhando mais. Além disso, quem já está na área há muito tempo, como eu, por exemplo, compilo essas informações, esses editais, para montar um banco, um acervo, né? Um acervo de editais que eu uso, inclusive, dentro do programa de mentoria Avaliadores de Impacto, que é o único programa de mentoria que possui inclusas horas de mentoria individuais. Você está entendendo o que eu estou te falando? Horas de mentoria individuais que um dos nossos mentores pega na sua mão para te ajudar a fazer, para não emperrar no caminho. E aqui, quando você vai buscar os editais, até tem um site onde você consegue acessar alguns editais de licitação, e dentre eles os de credenciamento, os de avaliação, por exemplo, para secretarias, ministérios e prefeituras também, que também precisam de avaliadores, que é o site boletim@boletimcomlicitação.com.br. Só que a questão desse site, eu cheguei a experimentá-lo, é que ele tem gratuito somente 15 dias para você poder ver as licitações que estão ali.
Fora disso, você paga um valor que, para quem está começando, às vezes não é tão interessante. É mais interessante você aproveitar as informações que os seus networks, o seu grupo de avaliadores contém, para você realmente poder acessar esse mercado, que é o que eu faço, compilo tudo isso para colocar dentro do programa de mentoria e vocês não precisarem perder nenhuma oportunidade. Quando você vai sozinho, realmente o que acontece? Você tem os prazos também, além da dificuldade dos editais, você tem os prazos que são prazos muito implícitos nos editais. Os prazos, na grande maioria das vezes, eles não vêm, você tem até tal dia. Muitas vezes, eles não dizem quando o edital vai fechar. Assim como não diz quando o edital vai abrir, na grande maioria das vezes, você também não consegue saber quando o edital vai fechar. E aí, você pode se sentir perdido e acabar desenvolvendo um trabalho fora do tempo que você precisa para encaminhar a documentação para trabalhar nos credenciamentos ou, inclusive, em licitações, como eu disse, de prefeituras, ministérios, secretarias. Aqui, se você também não tem um resumo, checklist, documentos e os requisitos que você precisa para acessar essa área, fica muito difícil, porque aqui já é mais uma chance de dar um tiro no pé. Porque existe a norma de avaliação, que é para você seguir realmente a mãe da avaliação, mas além da norma, também tem a forma diferente de cada banco trabalhar. E aí é só com roteirinho mesmo, com checklist de quem já está há muito tempo no mercado. Eu estou há 7 anos no mercado e hoje eu venho trazer para vocês uma bagagem realmente para trabalhar com laudos. Então, entre você dar o start e você acessar o judicial, os editais, licitações, tem um caminho que envolve encontrar os editais de credenciamento, os prazos e também resumos, checklists, documentos e requisitos, tanto da forma de trabalhar dos bancos como da norma técnica de avaliações. Esse caminho aqui, você tem que tomar cuidado para você não pisar em falso nesses 3 pontos, porque são pontos que podem te eliminar do credenciamento, do judicial e do acesso ao mercado de laudos que te leve a ter um faturamento de 10 mil por mês. Outro ponto que é muito importante é que na sequência disso, você também precisa obrigatoriamente, aqui para chegar nas instituições bancárias, você precisa de um certificado de inferência estatística que é exigido pelos bancos, de no mínimo 20 horas de avaliação com aplicação dessa inferência, que é uma metodologia através da qual você desenvolve os seus laudos, que é a sua ferramenta base para alcançar o mercado. Quando você não tem esse mapa dos possíveis obstáculos, você pode ter maior insegurança. E para isso que eu desenvolvi esse mapa para já te alertar sobre os pontos importantes que você pode encontrar no caminho. Um deles é essa questão da inferência, porque se você não sabe que você precisa, você pode em algum momento pensar, depois quando abrir um edital, eu faço um curso que tenha aplicação de inferência para eu entrar. E se não tiver um curso aberto? E se esse curso não for condizente com os requisitos? E se esse curso não for realmente o que você precisa com todo o restante para você entrar, for um curso isolado de software? Aí você já pode ficar pelo caminho. Para você não ficar pelo caminho, é importante você já saber que você precisa desse curso de software, você já ir se preparando, é o curso que tem o treinamento que tem dentro do programa também, avaliadores de impacto, e aqui você ter a sua certificação, que é obrigatória pelos editais. Assim, você consegue ter já essa qualificação técnica. Tendo essa parte da qualificação técnica, o que mais que você precisa? Você precisa também de um laudo ou 2. Quando você vem e faz esse laudo aqui sozinho, tem um risco de ficar muitas brechas técnicas que são facilmente eliminadas. Por exemplo, se o seu grau de fundamentação é 2 e você não entendeu, não sabe como identificar isso e coloca que é 3,
por aquele risquinho lá, era 2. Se você colocou 3, você já está eliminado. Então, são essas nuances que você precisa ficar atento. Aqui, na qualificação técnica do laudo, não é só fazer o laudo, ele tem que estar devidamente qualificado, bem feito, corretamente com os requisitos. Qualificação técnica e a certificação do TSS-REG, não necessariamente do TSS-REG, pode ser de um curso de software, mas eu confio mais no TSS-REG, eu trabalho com TSS-REG há 7 anos, que é um software que eu sei que é muito bem aceito pelos bancos. Então, essa qualificação aqui, técnica, é uma parte e, além disso, você também precisa de outros documentos, que aí, por exemplo, seu certificado de graduação em engenharia ou arquitetura. Então, você precisa já estar formado. Ai, Viviane, ainda não estou formada. Você acha, ou formado, você acha que é importante eu já me preparar para a área de avaliação? Já ter uma certificação do programa Avaliadores de Impacto? O que isso vai me ajudar? Totalmente, porque se você já pisa no mercado com a certificação de avaliação com aplicação de inferência estatística, é muito diferente a forma como o mercado pode te receber. Você já chega não dependendo do mercado te abraçar, você chega tomando a iniciativa e já construindo a sua carreira. É muito diferente. Você já chega pronta só para depois pegar o seu certificado de graduação, fez colação, pega o certificado, junta tudo e despacha para o banco. E não necessariamente você precisa despachar para um banco só. Você pode usar essa mesma documentação 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, para despachar para todos os outros editais que abrirem, porque esse seu documento não vai vencer. E é aí que você multiplica a sua demanda e chega nos 10 mil reais por mês. Aqui, então, tendo essa documentação técnica, beleza. Você também precisa da sua qualificação jurídica. Isso aqui é para você chegar no banco. A qualificação jurídica, o que que é? Para trabalhar para o banco, você precisa abrir um CNPJ. E se você tem medo de CNPJ, tem medo dos custos do CNPJ, nunca abriu um CNPJ e foi se virando até hoje de forma autônoma, com projetos, com obras, ou tem receio realmente, CNPJ, tem medo, saiba que muita gente tem, e eu já tive esse receio também, mas abrir CNPJ, quando a gente fala em laudos, é abrir a oportunidade de você ganhar 10 mil reais por mês. É abrir a oportunidade de você se inserir num mercado que tem escassez de profissionais, comparado a outras áreas da construção civil, claro. E aqui, quando você abre CNPJ, se você tem esse receio, abrir CNPJ é fazer um contrato social, primeiramente, com o contador. E esse contador, uma sacada que eu te dou aqui para você poder conversar de igual para igual com esse contador, que pode ser da sua escolha ou pode ser o meu próprio contador, se você preferir, não tem problema nenhum em passar também o meu contato. Você pode falar com ele o seguinte: olha, eu estou começando e agora eu consigo abrir a empresa, que é abrir o CNPJ, que vai te custar mais ou menos uns 600 e poucos reais para você abrir. Então não é uma coisa exorbitante de outro mundo para você ter uma empresa. Como eu faço depois para a mensalidade? Porque eu estou começando, eu ainda não quero dar valor no seu trabalho, obviamente, porque ninguém dá valor no trabalho de ninguém, tá? Cada um tem a sua bagagem e cobra justo por isso. E aí você pode conversar e falar: olha, é possível até eu começar a receber a demanda do banco ou uma demanda real, você ser só uma taxa que eu tenho com você de pagamento? Olha, muitos profissionais com essa abordagem correta possibilitam isso, porque você vai ser um cliente que vai ficar com ele 5 anos, no mínimo, e depois você renova o contrato e tem mais 5 anos, e mais 5 anos. Conheço gente que já trabalha há 15 anos em instituição bancária como credenciado, engenheiro arquiteto, e com faturamentos muitas vezes maiores do que 10 mil reais. Então, é uma forma de você fazer isso.
E se você não conseguir essa forma, saiba que dentro do Avaliadores de Impacto, do programa de mentoria, o nosso contador, ele consegue fazer uma forma realmente diferenciada para o pessoal que está dentro, que é nessa abordagem. E aí você consegue a sua qualificação jurídica para você entrar nos credenciamentos e aumentar a sua renda. Quando eu falo em qualificação técnica, jurídica, isso tudo são detalhes de dentro de um sistema unificado que se chama SICAF. Esse SICAF é um sistema unificado onde você coloca todos os seus documentos, todas as suas habilitações para você ficar apto a participar de qualquer licitação e credenciamento que atenda aos requisitos técnicos. Aí depois você tem qualificação econômico-financeira. O que é isso? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter capital. Não, calma, você não precisa. Você pode começar com uma certidão negativa de falência e concordata, que diz simplesmente que você nunca faliu, que essa empresa que você está colocando, esse CNPJ, nunca faliu. A outra coisa é você emitir um documento que mostra a sua projeção de faturamento. Esse documento é feito pelo contador, então você não tem a necessidade de ter um histórico realmente de faturamento, porque os editais assustam as pessoas, os engenheiros e arquitetos. Ele diz que você precisa ter como se você precisasse de um histórico ali de valores para ter a capacitação econômico-financeira para participar dos bancos, dos credenciamentos. Mas você tem a brecha, que foi assim que eu entrei também, há 7 anos atrás, de conseguir, de fazer uma declaração com a projeção de faturamento com o contador para você conseguir entrar. Então, se você abre o CNPJ hoje, não tem problema. Você faz essa projeção, o contador assina e você encaminha para o banco junto com a sua certidão negativa de falência concordata e ó, mais um cheque feito aqui para você acessar o banco. Então, veja quantas, além de todas as outras que vêm na sequência e do campo judicial, veja quantos pontos que você precisa se atentar, e dentro desses macro pontos tem várias questões menores, vários detalhes que são eliminatórios se você não atende. Justamente para isso eu tô te mostrando esse mapa dos possíveis obstáculos que você pode encontrar pelo caminho para você não se sentir inseguro e, obviamente, te trazer a solução para você alcançar esses resultados, para você acessar realmente o mercado. Esse aqui é o mapa de como acessar realmente, é o mapa de como solucionar os obstáculos que você talvez nem sabia que existia. Então, esse mapa aqui, ele te mostra como você chegar até esse faturamento e quais são os pontos-chave desse seu percurso. Primeiro, dar o start, depois o edital, né, ter os editais das licitações, os credenciamentos, uma previsibilidade, entender que você já fazendo, você já está construindo a sua previsibilidade e ter os seus checklists muito bem setorizados para acessar esse mercado e não comprometer o seu tempo de acesso. E assim você consegue acessar os setores. Também sabendo que, como eu te falei, agora você já sabe que você precisa de uma certificação, que é indispensável, obrigatória, e você precisa da qualificação jurídica, que tem as várias nuances, e aí é onde a gente desconstrói essa burocracia. Porque quando pensa em burocracia já dá uma coisa, né? A gente já pensa, ai, que coisa chata. Não, é possível super desconstruir isso e trabalhar isso através de organogramas, ficar fácil, assim. E você tem, já te dou um spoiler aqui, tem 2 formas de você desconstruir essa burocracia e juntar esse processo. Uma forma é você começar a fazer o seu laudo de avaliação e a sua habilitação técnica
e a sua qualificação jurídica ao mesmo tempo e já despachar os dois ao mesmo tempo para no final desse fluxograma as coisas se encontrarem e você mandar para os bancos. Ou você pode começar com a sua qualificação técnica, se você não quiser abrir CNPJ imediatamente. Você começa com a sua qualificação técnica e guarda ali, ela não vai vencer essa qualificação técnica. E aí você abre o CNPJ depois com calma e vai fazendo as coisas em duas vias. Então são duas formas de você já preparar a sua documentação para os bancos. Qual é a questão? A questão é que quanto mais rápido você despacha as duas partes, mais rápido você entra para os bancos. E a outra parte, se você não quer abrir CNPJ, o mercado de avaliação ele não é só de banco. Ele tem a parte que é para você trabalhar para o setor judicial e particular também. Nesse sentido, você não vai precisar do CNPJ. Você pode trabalhar para o judicial sem CNPJ, só com seu CPF. E o seu número de registro do Conselho, do CAU ou do CREA. Mas, obviamente, a capacitação ela acaba sendo necessária para você conseguir trabalhar corretamente, fazer trabalhos que realmente vão ajudar nos ganhos de causa da justiça. Porque os advogados e os juízes, eles querem prova técnica. Se você chegar simplesmente falando é uma coisa, outra coisa é você chegar mostrando o que você sabe fazer. E é justamente isso que a gente trabalha aqui com laudo de avaliação. Para você, então, ter aqui a habilitação técnica, a habilitação jurídica e aí a qualificação econômico-financeira, como eu mencionei, tem as formas de fazer isso. E aqui você já tem tudo para você encaminhar para os bancos. Na parte judicial, você precisa do seu cadastro, você precisa saber fazer muito bem feito o seu melhor laudo da vida, que é o laudo que você faz com total apoio, e você abre caminho para outras oportunidades, se apresentando nas varas aos juízes, enfim, mas indispensável que isso aqui você não tem como encontrar pronto. Você tem que criar com alguém segurando na sua mão. É a sua capacitação argumentativa. Então, esses 3 pontos, a criação da sua capacitação argumentativa durante o processo de elaboração, construção dos seus primeiros laudos de avaliação e a sua certificação técnica com inferência estatística, isso que te possibilita entrar no mercado de laudos e alcançar maior faturamento para a sua vida. E essa área de laudos acaba sendo uma área que te possibilita envelhecer trabalhando com isso se você quiser, porque você não vai viver estressado, você muitas vezes não se vê em condições de envelhecer tocando obra, como foi o caso do Adriano, que é um dos meus responsáveis técnicos, foi uma coisa que ele mesmo me falou, foi algo que eu já ouvi de outras pessoas também, que se veem envelhecendo fazendo laudos e que isso é uma espécie de aposentadoria, porque vê que tem para onde crescer. E quanto mais tempo você passa fazendo laudos, mais você pega aqueles laudos graúdos, sabe? Aqueles laudos que são laudos maiores, que não são laudos para começar, são laudos que estão no topo da escada, que são laudos de R$10.000, um laudo, por exemplo. Enquanto aqui eu estou te ensinando a somar demandas para você gerar os R$10.000, você tem a possibilidade de lá na frente, daqui a alguns anos, você pegar esses peixes grandes. Então, é justamente por isso que você precisa começar já, começar agora. E começa maratonando os conteúdos que a gente tem. Começa tentando entender como a área funciona para você fazer a sua escolha consciente. Porque quem escolhe isso é você, é totalmente você. Eu não posso nem tenho a intenção de te empurrar uma área goela abaixo. Eu quero que você experimente. Então experimenta essa área de avaliação e me conta o que você achou.